Você está com a pasta aí? Não, né? Ah, está? Então tá. Eu te dou só o papel, não preciso te dar a pasta. Não, isso é só para você pensar mais alguma coisa. Estava lá. Ah, então, tá vendo? Você está no caminho. É por aí. É por aí. Parabéns. Vamos nessa. Eu peço as coisas, mas eu socorro quando eu posso. Agora, a turma não tem saído lá de Curitiba, não. E nós temos uma prova disso. Eles lançaram aquele livro que tem na minha biografia, o cara fez até um autógrafo para mim, ninguém veio com... Até agora. Eu acho que o povo não quer mandar pelo correio, está tudo na mão deles. O negócio já aconteceu há muito tempo, ninguém falou nada. Já tem mais, eu acho que uma semana já. Pois é. Agora, isso mostra que eles estão tudo parados, né? Ninguém sai, né? Tudo estático. Vamos. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o dia 20 de agosto de 2009, quinta-feira. 20 até que é um número inteiro, né? 20, é isso? E o número do verbete é um número inteiro, é 1300. Agora, tem 4 páginas, 137 logias e 5 máximos. É isso mesmo? Ah, você achou 7? Ah, 37. Pois é, 37 e 5 máximos. É isso? Agora, a parassincronicidade é o que nós vamos ver hoje, dentro da parassincronologia. A parassincronicidade é o conjunto de fatos e parafatos, ideias, acontecimentos pequenos e grandes, aparentemente irrelevantes ou de grande representatividade, insinuando-se para a consciência experimentadora como efeitos da conexão ou inter-relação existente entre tudo no cosmos, ultrapassando os princípios da cronêmica, que é o tempo, da prosêmica, que é o espaço, proporcionando o entendimento da realidade multiexistencial da consciência, incluindo as realidades interativas. Agora, aí então nós vamos ver a sincronicidade multidimensional, os fatos e parafatos atratores, as simulcognições, o momento evolutivo, o aqui e agora, o fluxo das realidades do cosmos, a cosmoconsciencialidade, a autovivência do estado vibracional profilático nessa história, a sinalética energética parapsíquica pessoal, quando é perceptível, ou que permite a percepção. O fato de o registro dos detalhes das ocorrências sincrônicas, mínimas, poder oferecer a cosvisão da sincronicidade parapsíquica. Veja bem, o registro dos detalhes das ocorrências sincrônicas mínimas. Por isso que eu falei, tem que começar tudo na mini sincronicidade. Ela pode, estuda esse registro, pode oferecer a cosvisão da sincronicidade parapsíquica máxima. Então, veja, você tem a mini sincronicidade, a sincronicidade comum, a, vamos dizer, mega sincronicidade e tem a parassincronicidade. Mas junto à parassincronicidade tem uma quinta, que é a mega parassincronicidade. Essa aí a maioria está boiando, a humanidade ainda não chegou perto. Eu acho muito difícil ainda o negócio, mas essa é a hora que entra serenão, pelo menos o evoluciólogo, dentro das coordenadas da pessoa. Agora, isso começa a acontecer no FIEC. Já é um ponto, vamos dizer, de deslanche do fenômeno.
da etiologia, da causa do processo. Agora, nós falamos aí na argumentologia sobre a abrangência. Então, falamos as linhas das automanifestações pensênicas. Aqui nós colocamos 3 tipos para dar o exemplo. E nas ocorrências também, nós falamos nas dimensões conscienciais, junto com a projetabilidade lúcida, constituindo efeitos evidentes da sincronicidade multidimensional. Então, aí tem 12 ocorrências. Agora, no fim, na frase enfática, os fenômenos sutis das parassincronicidades ocorrem a partir da condição inevitável de cada consim manter inter-relação permanente com a paraprocedência pré-ressomática. É uma coisa óbvia. Quer dizer, você está aqui, mas você tem uma certidão de origem. Entende? Ninguém escapa disso. Cada um aqui veio de um lugar. Agora, alguns têm mais afinidade, porque saíram da mesma nascente. A nascente do rio Nilo não tem a mesma água da nascente do rio Amazonas. Está claro? A situação é mais ou menos essa. Agora, você já vivenciou algum fenômeno classificável como sendo da parassincronicidade? Relativo à natureza de quais atividades pessoais? Eu não estou falando aí, porque aqui eu estou falando no plural, porque a gente nunca sabe, que às vezes a origem ela é múltipla, ou multifacetada, ou pluralizada. Então isso é o problema. Quando vem sincronicidade, a gente tem que começar a falar numa listagem que eu até estava fazendo aqui, que eu tenho uma listagem maior do que essa, mas aqui eu lembrei na hora, eu fiz aqui. Então, vocês vejam, quer ver? Deixa eu ver onde é que está isso aqui, só para falar rapidinho. Sincretismo, ecumenismo, universalismo, cosmovisão, interdisciplina, generalismo, atacadismo, multifacetação, polivalência, holoabrangência, onipresença, panorâmica, pluralismo, cosmismo. Agora, veja, isso é para começar. Se eu colocar aqui o prefixo holo, a situação duplica. Está claro? Estou só falando aqui para dar uma ideia para vocês. Isso aqui é que eu estou trabalhando com esses dados assim plurais, que isso está me afetando esses dias. Hein? Esse aqui, até um certo ponto, é analógico. Né? Agora aqui, pergunta. Há uma sincronização entre o ciclo de atividade de uma consciência com as parassincronicidades do maxi-mecanismo assistencial? Yes. Como é que é? Of course. Sure. É isso? É isso. Agora, é assistencial? Como isso ocorre? Isso ocorre quando a consciência demonstra eficácia na interassistencialidade. As suas perguntas é só juntar uma com a outra que você vai entender tudo. É o nível de cosmoética que marca o compasso e fixa o acesso a essa sincronização, caso ocorra? Sim, o nível de cosmoética mais prática, objetiva. É mais um processo de cosmoética vivenciada. Isso, então, é que manda. Agora, veja bem, eu vou repetir aqui. Isso ocorre quando a consciência demonstra eficácia na interassistencialidade. Quanto mais você demonstra eficácia, mais eles querem, porque a Terra precisa de gente que faz assistência. Se a pessoa é boa, apresenta competência, eles vão dar tudo o que tem para ajudar essa pessoa. São essas pessoas que são mais, vamos dizer assim, personagens da extrapolacionismo, ou do extrapolacionismo parapsíquico. Entende? São essas que passam mais pela Primener, Cipriene, Euforim. O senhor poderia ampliar em legislogia as leis da sincronicidade universal? Quais são essas leis e qual o substrato que as regem? A rigor, tudo está em tudo. O macrosoma está no microcosmo. O macrocosmo está no microcosmo. Vê se me entende. O macrosoma está no soma. O movimento da asa da borboleta no Brasil repercute no mar Mediterrâneo. Nesse dedo,
há 6 bilhões de dedos em 6 bilhões de dimensões. Isso é a cosvisão. Se nós começarmos a pensar na multidimensionalidade, você vai começar a entender o que eu chamo de parasincronicidade. Tá certo? Agora, tem que começar a pensar na multidimensionalidade sua. Agora, ó, eu vou repetir o processo. As leis que regem isso, tudo é o processo da sincronicidade. Vamos entender. A rigor, tudo está em tudo. O macrocosmo está no microcosmo. O macrosoma está no soma. Quer dizer, o microsoma. Tá certo? O movimento da asa da borboleta está fazendo assim, aqui, ó, em Foz, está repercutindo no mar Mediterrâneo, pouco a pouco. Nesse dedo, há 6 bilhões de dedos em 6 bilhões de dimensões diferentes, cada uma vibrando numa dimensão diferente. Agora, isso é a cosvisão. Essa cosvisão é grandiosa, é colossal, né? É crescer um pouquinho, com super bonder e também fermentão. Então, fermentão, entende? Por exemplo, o Arlindário, o sobrenome dele é Arlindário Fermentão. Está entendendo? Que é um nome até expressivo, vocês não podem falar que não seja. Que ele põe fermento nas coisas. Ele sobe a bola, etc. Como é que eu falei para você que você é hoje também? O que você é? Eu disse antes. Sparring, é do boxe. Ele é o meu sparring, você está entendendo? É o levantador de bola, para eu dar a cortada. Agora aqui, o que chamamos de coincidência são sincronicidades? Sim, algumas. Ou, se você quiser, depende da pessoa, a maioria. Como ocorre o ciclo da sincronicidade do ectoplasta? Ocorre do assédio ao desassédio. Está perguntando, eu estou respondendo grosso, né? Aquilo que interessa. Vou repetir. Como ocorre o ciclo das sincronicidades do ectoplasta? Do assédio ao desassédio. Não tem lógica? O senhor pode aprofundar nas concomitantes que falam da projeciologia, da sincronicidade multidimensional e os efeitos concomitantes? Sim. Os fenômenos concomitantes que eu relaciono lá no livro Projeciologia, eles mexem com as concausas. Isso está dentro das simultaneidades. Agora, seria bom você estudar os verbetes que nós falamos das conjunções. Por exemplo, coniúncio, ele é um bom, que mexe com dentro do processo, mas tem uma série deles. Tem que ver tudo que faz a união, a inter-relação. Uma coisa a pessoa pode pegar e fazer inter-relação e procurar no Find, que ela vai achar muita coisa. Agora, seria bom colocar no Find, não colocar o plural, não. Então, só vai até o C cedilha. Você sabe disso, né? Eu acho que a maioria é doutora no assunto, eu não preciso estar explicando esses dados primários para esses veteranos que estão aqui. Agora aqui, falando para veterano. Condição difícil é quando a automotivação da criatividade supera a automotivação da administração do volume dos achados. Eu vou repetir. Condição difícil, isso eu mesmo tenho dificuldade com isso. Condição difícil é quando a automotivação da criatividade supera a automotivação da administração do volume dos achados, daquilo que já está feito. Aquilo que você tem que administrar, você tem que tomar uma atitude, mexer com as coisas. Esse é o motivo que eu te pedi uma cuba de pasta zero. Agora, nesse ponto, aí continua, né, a mesmo ponto de vista. Nesse ponto, os atrasos do trabalho predominam, eles começam a predominar, é quase que inevitável. É muito estranho você chegar numa pessoa e ela falar que todo o trabalho está sempre em dia. Essa pessoa não é criativa. O que vocês acham? Eu estou sendo muito exigente, muito radical? O que você acha, Mabel? Agora,
vale reclamar ou deixa seguir? Ó, tudo que eu estou seguindo a mesma história. Agora eu pergunto, vale reclamar ou vamos deixar seguir? Vou repetir tudo? Vou repetir tudo de novo. É o jeito. Tá certo? Condição difícil é quando a automotivação da criatividade supera a automotivação da administração do volume dos achados. Nesse ponto, os atrasos do trabalho predominam. Vale reclamar ou deixa seguir? O que vocês acham? Como é que é? Agora, tal estado é a ultrapassagem da paraperceptibilidade das percepções orgânicas. Vê se vocês me entendem. A hora que se estratifica, que aparece de uma maneira mais prática, entende? É a ultrapassagem da paraperceptibilidade das percepções orgânicas. Então, a sua parapercepção está dominando as suas percepções. O seu corpo foi mandado para o espaço. Aí, se você se firmar dentro do processo do Cipriani, você mantém assim, de jato. Aí eu admito, por exemplo, que pode haver até uma superação assim abrupta do processo parapsíquico. Até um certo ponto seria uma... como é que chama essa superação abrupta? Mas mais do que isso, como é que chama? É o breakthrough, mas ainda tem outra. Como é que é o nome? Hein? Mutação, automutação. Nesse ponto, a gente poderia chamar isso de automutação. Tá certo? Agora, aí vem outra pergunta. Como você vai ficar bem com os amparadores? Agora, isso aqui é uma crise de crescimento mental somático, pesquisístico, acima de tudo, sadia. Mero conflito sadio, positivo, homeostático, ultrapassando a carência da vida humana com as realidades permanentes da consciência. O que vocês acham? Eu estou falando que vocês vão ter isso. Se vocês ainda não têm, que eu acho difícil que a maioria ainda não tem. Porque se tivesse, eu já teria visto as reações de vocês. Se eu ainda não vi, você está entendendo? Então é porque a maioria não tem. Vamos repetir tudo de novo, desde o início. Taradas, que aqui tem mais mulheres, então tem que falar taradas. Só tem 2 homens? Não, tem 3 lá, tem 3 homens. E eu também, né? Afinal de contas. Mas olha, vamos começar tudo de novo. Eu já escrevi tudo, porque eu sabia que vocês iam perguntar. Se eu viesse e começasse a falar, eu tinha que repetir tudo, ia repetir cada vez com palavras diferentes. Você sabe meu estilo. Então aqui não, eu vou repetir tudo do mesmo jeito. Qualquer coisa que vocês quiserem que mude tudo, as palavras vocês falam que eu vou falar de outro modo. Mas veja, uma condição difícil, ou a condição difícil dentro do processo, por exemplo, da atividade sua, do ponto de vista assim, evolutivo, avançado, cosmoético, assistencial, é quando a automotivação da criatividade, ela ultrapassa, ela supera a automotivação da administração do volume dos achados. Achados é aquilo que você já tem, que já está mais ou menos estático, pacífico, que já esfriou o processo. Agora, você está mexendo com a coisa sempre quente. Então, fica difícil você mexer no gelado, no estático. Acapite? Agora aqui, nesse ponto, os atrasos do trabalho começam a predominar, e às vezes eles predominam mesmo. Agora, vale reclamar disso? Se alguém falasse que isso valesse para reclamar, eu ia dar uma rasteira, porque é um ponte. Esse aí agora, sem golpe baixo, bem na cara. Né? Agora, deixa seguir, é lógico. O ideal seria o quê? É alimentar o processo. Você está entendendo? Agora, para isso, você tem que usar certos elementos. Eu, por exemplo, eu tenho determinadas ferramentas, instrumentos,
agentes que me ajudam. Quem? Vocês. Vocês me ajudam mesmo. É tanto que isso é importante. Eu estava até pensando, por exemplo, pegando vocês três aqui, vocês têm me ajudado quase que todo dia, eu estava com a ideia seguinte, de fazer um kit daquelas 4, 5 revistas que nós temos falando as nossas coisas e dar para vocês lerem as 4 reportagens simultaneamente. Isso vai ajudar a visão de conjunto que nós estamos fazendo. Porque são observações de gente fora. Talvez vocês três ainda não leram isso. Então eu estava com vontade, eu vou pedir para alguém lá embaixo fazer o kit, pelo menos as 4 revistas que tem lá, porque nós temos duplicata disso. E vai dar uma para a Adriana, uma para a Rosa e uma para você. Agora, você pode fazer isso? Então você faz 3 kits e dá. Agora, ó, faz 4, que dá um para a Kátia Aracaki. Sabe quem é, né? Agora, vocês estão entendendo o que é que eu estou tentando? Porque vocês são agentes do processo, para mim é importante. Agora, vamos seguir. Quer dizer, deixa seguir, tá certo? Então eu vou seguir aqui também. Vocês me deixam seguir? Vou seguir. Tal estado é a ultrapassagem da paraperceptibilidade das percepções orgânicas. Quer dizer, ela está superando o problema, por exemplo, seu, de sentidos, 20 megatributos propulsores da evolução, e ela está caminhando, a sua condição, aquela consciência, ela está caminhando para um nível de paraperceptibilidade, ou auto-paraperceptibilidade, um pouquinho mais avançado. Está certo? Tem lógica? Observe. Agora aqui. Como ficar bem com os amparadores? Primeira coisa, bom humor. Vocês não acham que o bom humor aí é indispensável, imprescindível? Entende? Você tem que sentir isso como sendo o estorcegão da dificuldade positiva, quer dizer, é um beliscão na hora necessária que você está precisando. Sim? Eu não entendi isso. Como ficar bem com os amparadores e o bom humor? É se ficar bem com os amparadores em relação ao atraso? Não reclamar de nada. Que a culpa é deles. Isso aqui está acontecendo por causa de amparador. A culpa é deles, você esqueceu disso. Eu estou tentando ver se vocês raciocinam do ponto de vista multidimensional. Agora, veja, eu só pergunto, até o momento está tudo claro? Tem lógica? Faz sentido? Agora, vamos seguir. Isso é um conflito multidimensional ou crise de crescimento mental somático, pesquisístico e, acima de tudo, sadio. Vocês estão de acordo também, né? Mero conflito, portanto, positivo, homeostático, ultrapassando a carência da vida humana com realidades permanentes da consciência. Alguém vai reclamar? O Alindário. O Alindário entrou em parafuso, porque ele está mexendo na perna. Quando ele mexe na perna é porque ele está pensando. Ele entrou em parafuso. Eu conheço tudo dele. Sei como é que é. E sei com a máquina. Eu sei quando ela começa a dar tilt. Mas olha, você raciocinou o negócio todo. Você viu o plot, o arcabouço da coisa. Deu para ver. Assim, foi possível. É? O bom humor e os O bom humor é amparadores. muito importante, porque você não lançou nenhum pensamento negativo contra o seu amparador. Assim, Ele está confiando na sua possibilidade de expansão consciencial. isso entendi, mas depois, Agora, se você vai contra isso, mostra que você não está com expansão coisa nenhuma. não, isso eu Então, entendo. o bom humor, ele é indispensável. E depois você falou alguma coisa para a Adriana que o amparador é responsável. Isso que eu não entendi. O amparador é o culpado. O culpado responsável disso, em parte, é ele. Que ele é que está superintendendo o seu trabalho. Ele é um amparador do serviço, da tarefa, de função do trabalho. Se o negócio está saindo pelo ladrão, de quem é a culpa? Dele. Agora, ele está confiando em você.
Agora, se você vai e fica de mau humor dentro da condição dessa, ele o que vai fazer? Tchau. Essa Eu responsabilidade. vou ajudar a Rosa porque o Arlindo não está querendo nada. Eu sempre É isso? achei que a responsabilidade mais é nossa, minha, do que do amparador. Agora você está dizendo Não, que a é mais dele. responsabilidade do efeito é nossa. Mas a responsabilidade da causa causal, aquela que você gosta de falar, a concausa, mas a original, a concausa original, é do amparador, né? Porque ele é que está detonando o processo. O problema todo é esse. Agora, é lógico que você tem respondido a ele para chegar num nível desse. Isso não nasceu de ontem. Isso aí vem de muito tempo. Agora, ó, vocês todos vão passar por essa condição difícil. Eu estou chamando de condição difícil, porque ela é. Não, presta atenção, ela é. Eu é que sei das minhas pastas, quando elas começam a ficar com 14 pastas diferentes, no mesmo monte. Isso começa a criar problema. Então eu tenho que começar a mexer para agilizar aquele processo, que isso aí não pode atrasar. Agora, veja, eu não tenho jeito. Eu trabalho com 22 armários. Como é que eu faço? Professor Valdo, podia ler aqui o finalzinho? Ultrapassando a carência da vida humana com realidade. É só isso, o resto tudo vocês entenderam? Então não preciso de ler nada. Então eu vou pegar só o finalzinho. É um conflito multidimensional ou crise de crescimento mental somático pesquisístico. E, acima de tudo, sadio. Mero conflito, portanto, positivo, homeostático, ultrapassando a carência da vida humana com as realidades permanentes da consciência. O que você acha? Tem lógica? Agora, se você anotou tudo, depois de eu falar 4 vezes, não é possível que você anotou, deve ter anotado. Então, veja agora se está lógico. Que ela anota tudo de uma vez só, agora falando 4 vezes, não é possível, né? Ela deve ter colocado até sinônimos, etc. Está na cara. Mas, Professor, o que você achou do que você não falou nada? professor, o senhor falou assim que ninguém aqui tem isso, porque senão o senhor ia ver os indícios, né? Que indícios são esses, isso. assim? Indício? Para a gente saber. O indício aí seria mudança da psicosfera, euforia, Cipriene, Primener, né? Cipriene, extrapolacionismo, e, vamos dizer assim, conforme a hora, uma introspecção mais profunda e perturbadora. Introspecção perturbadora é aquela que a pessoa entra num solilóquio tão fundo, mas tão fundo, que o solilóquio pega você. Ele começa a soltar pseudópito. Entendeu? Isso aqui, ó, leva a pessoa a isso. Agora, outra coisa séria. E eu não estou convivendo com vocês. Se a gente tivesse mais horas juntos, então aí também eu teria que colocar mais um fator aí nessa história, que é a continuidade do processo. Isso não é 1 minuto ou 5 minutos. Isso são horas, são períodos diários. Você sabe, o dia para mim tem 4 fases. Manhã, tarde, noite, madrugada. Tirando para vocês, a maioria de vocês tem 3 fases. Manhã, tarde e noite. Então, por exemplo, vocês teriam, no mínimo, entendeu? 1 ou 2 períodos disso. E outra coisa, não seria só um dia, mas uma série deles. Agora, veja, numa condição dessa, a co-criação ou co-criatividade chega num nível que você nunca imaginou. Isso, então, ultrapassa tudo da sua imagística, tudo das suas concepções, tudo da sua heurística pobre,
do início. E a tendência é entrar dentro de uma heurística com H maiúsculo, ampla, maior, mega. Agora, o que se passa? Muita coisa você vai julgar fora, né, depois disso, quando começar a ocorrer. Tem uma opção de valores hoje, você não vai dar mais. Acabou. Entende? Você vai começar a ficar, então, mais abstrata dentro dos processos da valorização das coisas. Vai ter um abstracionismo maior do que o comum. Vocês estão entendendo ou não? Eu estou começando a falar... Eu tenho que falar nisso aqui para vocês entenderem o que eu chamo de multidimensionalidade. Agora, veja, é o jeito de preparar vocês para serem semiconscientes. É o jeito de preparar vocês para o FIEX. Entende? Eu estou falando de cima para baixo. É o jeito de preparar vocês para entender mais isso que eu chamo de TENEPS. É o jeito de preparar vocês para vocês entenderem o que eu chamo de interassistencialidade pura. Agora aí, vocês vão notar que tudo aquilo que eu falo de democracia pura é como ainda é grosso. Vocês estão entendendo, não? Junta uma coisa com outra. Esses dias, essas coisas que nós andamos discutindo aqui sobre democracia plena, a direta, ainda é pouco. Como é que fica essa democracia multidimensional de você como amparador, sendo que um amparador é representante das centrais extrafísicas, do seu evoluciólogo, da sua paraprocedência? Já pensou como é que um amparador, ele é multifacetado como personalidade? Talvez vocês nunca tenham pensado nisso. Por exemplo, ele é um representante da sua paraprocedência, é ou não é? Ele é um representante do seu evoluciólogo, é ou não é? Ele é um representante, até um certo ponto, do seu curso intermissivo. É ou não é? Talvez era um caso até de eu listar isso aí para dar para você. O que você acha, Kátia? Você que é... Rosa, o que você acha? Vale a pena listar isso? Anota aí para mim a listagem básica. O que é que você acha que ele seja, o amparador? Porque isso aí na questão de amparador eu não quis falar. Mas agora vocês já estão, já entendendo, né? As coisas, a gente já pode entrar nessa. Eu posso especificar isso melhor. Que querendo ou não, ele é o representante, ele é um agente desse processo multidimensional envolvendo. O que eu falei aqui eu vou repetir para você, só para você não ter o trabalho inicial, você vai ser só o final. Centrais extrafísicas para a procedência, o FIEX, a multidimensionalidade, interassistencialidade, maximecanismo assistencial. Ele é o representante ou não é? É. Agora, junto com isso, ele é o representante da sua PROEX, portanto, é do seu evoluciólogo. Agora, se você pensar nisso, isso é impressionante. Aí vocês vão ver que essa complexidade do amparador extrafísico é que cria dificuldade na pessoa ter um amparador. Porque ele não pode atirar pedras aos porcos o tempo todo, ou falar no vazio. Agora, uma pessoa, ela tem que entender esse nível que nós estamos falando, do que é amparador, para o amparador ter eco, ressonância no paracérebro dela. O que vocês acham? Não tem lógica? Você entendeu aí, né? Eu falei umas 4, 5, 6 coisas, não é isso? Pois é. Agora, pense mais aí, ajuda a Rosa lá com a assistência. Vocês estão me ajudando indiretamente, você sabe. Tudo que ajuda a Rosa, a Adriana, a Mabel, a Kátia e vocês, entre vocês, me ajudam. Agora aqui. Casei-me no dia 13 de maio, meu filho, 13 de maio, é dia da libertação dos escravos, não é isso? Meu filho único nasceu no dia 20 de novembro. Ambas datas importantes para o movimento negro. Pode haver alguma parasincronicidade aí?
esclareço que não tenho vínculo algum com esse movimento ou com essa cultura. Olha, isso é para você ter vínculo, está na cara. Não tem vínculo nenhum, está na cara que é para você ter vínculo. Tem que examinar essas coisas, não ocorre à toa. Seria bom você ler uma biografia do Eurico Barçanufo. Olha o dia que ele nasceu e o dia que ele dessomou. Isso aí vai dar uma ideia na questão do seu filho. É importante isso aí. Biografia do Eurico Barçanufo. Olha as datações dele, por exemplo, na internet. Quando é que ele nasceu, quando é que ele morreu. Mas é melhor ver a biografia, que eles vão explicar o que é o dia do nascimento dele e o que é o dia da morte dele. Observa isso que é importante. Uma outra coisa, o Chico Xavier, quando ele dessomou também, a data da dessoma dele é interessante. Entende? Que está de acordo com aquilo que ele sempre tinha medo, pensava e queria, tal, um milhão de coisas. Vale a pena ver. Agora, que isso é sincronicidade das datações, é aquela sincronicidade numérica, ou de calendário, ou da cronêmica, que eu falei aqui antes. Tá certo? O senhor conhece o mineiro Kleber Aran, paramédico, no momento em Recife, fazendo as mesmas coisas do Arigó? Edson Cavalcante e Rubens Faria, como poderemos ajudá-lo? Olha, esse eu não conheço, eu não tenho nenhuma noção dele, não. Ele está no Recife, eu estou aqui, né, um bocado longe, a gente não tem muito contato, eu não sei de nada, não. Mas agora, para ajudar é o seguinte, põe energia, pelo menos positiva, a favor dele. Agora, precisa ver o nível, o trabalho dele, porque esses paracirurgiões, é preciso examinar a qualidade de cada um. Né? Eu só posso falar se eu tive o negócio perto, a pessoa junto, senão não dá. O fenômeno que ocorrerá no próximo dia 27 de 8 de 9, a proximidade do planeta Marte à Terra, será propício para o uso de alguma técnica energética projetiva? Se sim, qual a técnica apropriada? O senhor poderia sugerir? Olha, eu não vejo nada disso importante. Por enquanto, Marte só tem Consciex, ainda não tem Consim por lá. De modo que o negócio aí é mais um processo astronômico, né? De exame da situação, mas eu não vejo nada demais, não. Poderia ampliar a relação entre paramicrochip e a parasincronicidade? O paramicrochip, ele, em certas condições, ele institui, vamos dizer, a legalização, ou a mecanização, ou a automatização da sincronicidade, devido ao processo da interligação dos casos. Está mais ou menos claro isso aí? Acho que deu para entender, né? Foi fácil. Pode-se dizer que, enquanto uma consciência tem uma função, o amparador teria sua parafunção? Sim. Yes, sure, of course. Assim, quais são os limites da criatividade ou da paracriatividade? Quem é o autor da criação final? O autor da criação final é possivelmente um extraterrestre. Que aqui não tem nada novo. O que vocês acham? Está certo? Um extraterrestre devia fazer um monumento para o extraterrestre desconhecido, que é aquele que inspira nós todos, que já viveu numa galáxia há muito tempo, bilhões de anos. E ele é que inventou a primeira vez, que eu não sei quem era. Hoje ele deve ser até além de consciência, não é isso? Livre. Então ele seria uma consciência, mega consciência livre, tá certo? Alguma coisa nesse sentido. Então é isso que eu posso dizer para você. Eu não vejo outra saída para isso, não. Essa paracriatividade. Agora, ó, pensa na consciência livre, como é que ela é. Olha tudo que a gente já escreveu, já publicou sobre o processo de consciência livre. Talvez vai dar uma ideia para a pessoa. Né? Agora, gente, então, a parasincronicidade. O que você tem para falar? Eu estou vendo assim o pensamento saindo. Eu queria que o senhor ampliasse mais essa questão que o senhor falou agora, que a gente precisa entender melhor o amparador para ele atuar no paracérebro. Quer dizer, para ele atuar no nosso paracérebro. Pois é, mas o problema todo é o seguinte. Ele, para atuar mais seriamente, tem que ser paracérebro a paracérebro. Essa conexão
para se instalar com alto nível, é necessário que haja recepção da consciência, porque ela é que é o ponto inferior, que está numa condição mais trágica ou crítica de insuficiência. Entendeu como é que é? Então, o problema todo é o paracérebro da consciência. Aí é que é o nó górdio, é o busilis, é o que precisa de ser mudado. A gente conhece melhor quais são as condições, né, do amparador, a gente amplia e consegue fazer uma melhor conexão, não, a é situação isso? não é, você está indo pelo outro lado. O ideal é ficar mais embaixo. A gente começa a conhecer as possibilidades da gente. Então, você começa a fazer força para ampliar as suas potencialidades. Aí você vai chegar lá. Porque esse negócio de querer vir por cima para entender o amparador, para vir para cá, está querendo muito, você não acha, não? Vamos de baixo para cima, que é melhor do que de cima para baixo. Não, é A porque o vida senhor toda é assim. comentou isso, né, da questão de ver os papéis que ele está representando, que ele Sobre representa. esse aspecto, eu estava até pensando em fazer os problemas nossos do ponto de vista do centrípeto e do centrífugo. Porque uma boa parte nossa, tudo é assim. Então, precisava de caracterizar isso. Eu vou ver se eu relaciono essas coisas. Uma noite dessa eu estava pensando em fazer, para ficar mais prático. A maioria das nossas coisas são, primeiro, centrípetas, para depois ser centrífugas. Começa pela sua vida. Primeiro você inspira, depois você expira. Ó. Nessa dimensão, então, isso é terrivelmente predominante. Mas, Então, é uma coisa séria para a gente pensar. Entre você e o amparador é a mesma coisa. O que você quer dizer? nessa dimensão é primeiro centrífuga e depois centrípeta. Mas a evolução ela não exige que seja primeiro. Não, você a hora tem que entrar em você você para começa a sair. ficar de olho grande, aí Aí a sua inverte o evolução negócio. começa. Então começa a se insinuar a centrifugação. Centrifugação, isso. Através de quê? Da interassistencialidade. Isso, aí É você vem isso para que você nós de novo. estamos. Tá. Vocês no curso intermissivo entraram no início do princípio, do começo da centrifugação. Quer dizer, nós entramos, nós todos. A situação é essa. Mas agora, porque sempre predomina de lá para cá. Começa, por exemplo, quem é que provocou o nosso princípio, do princípio consciencial que nós somos, quando a gente era vírus, por exemplo? Quem é? Como é que é isso? Quem é que fez o ovo inicial? O óvulo, o embrião, a blástula, a mérula, a mórula, a mórula. Então veja, ó, tudo, ó. Agora, nós estamos começando a ser primeiro esse para depois vir esse. Esse aqui já é o reverso. É uma condição diferente. Mas agora, ó, observe. Você come, entra em cima, sai embaixo. Você já percebeu isso? Você absorve um pensamento, você aprende, isso chama aprendizagem. Depois você vem dar uma aula, chama ensino, pedagogia, docência, entende? Didática, ensino, educação. Ó, entrou para sair. Por exemplo, na telepatia, o agente emissor é sempre o mais poderoso. O mais difícil é o receptor. Olha só, olha o processo. Vocês estão entendendo como é que é? Tem sua lógica, chefe? Tem? Eu vou ver se eu estabeleço as coordenadas disso, para a gente mostrar para vocês com calma. Tem que começar tudo dentro do holossoma, mas a partir do soma, para a pessoa poder entender. E tudo é desse jeito.
Agora, vocês não acham que eu estou falando algumas coisas muito novas demais, não? Se eu passar da conta, vocês me mandam eu segurar. Não, segurei, parei, chega. Aí nós paramos, tá certo? Mas veja, eu estou falando só coisas, vamos dizer, corriqueiras, rotineiras. Só que tem que o ângulo é diferente. Observa que é tudo a mesma coisa. Ô, Antônio, você está entendendo o que eu estou falando? Tudo certo? Ah, ele é retardatário. É. Não, ele perdeu as 4 vezes? Ah, então está danado. Mas essa aí não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Aqui. Isso tem relação com aquela relação que você fez da intraconscienciologia, da interconscienciologia, da extraconscienciologia, da parafisiologia. Da policonscienciologia. Policonscienciologia. Aí entra, no fim entra a poli, lembra disso. Esse fluxo, né? Porque às vezes... Eu já tenho verbete que na remissologia tem todas as conscienciologias, só olhar lá. São muitas. Para a pessoa poder entender. Porque dá uma ideia de fluxo, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela vai pular lá no serenão, mas ela não... Agora, um dia desse, teve uma pessoa aí nova que estava falando para mim sobre conscienciologia. Falou, mas olha, isso aí é igual às outras que eu falei assim, não é não. Aí eu estava com um papel justamente esse. Comecei a ler para ele, olha as conscienciologias como é que são. Eu não estou mexendo numa coisa só. Veja, cada uma tem uma área. Agora, eu estou trabalhando atualmente com 300 decorrências disso. São 300 especialidades disso. Aí a pessoa falou, nossa, então esse negócio é um pouco abrangente. Isso é um pouquinho. A pessoa demora uma semana para entender isso aí. Uma semana, eu estou sendo bonzinho. Mas é o jeito. Agora veja, é o levantamento do inventário terrestre. Para não falar que é cólico, que aí o cabotinismo já fica muito grande. Eu estou com mini cabotinismo, eu não quero ficar com mega cabotinismo. Então eu só falo da Terra. Tá certo? Valdo, dessa questão da criatividade que você falou, que a gente ainda não chegou, quais são os gargalos, as variáveis que a gente tem que cuidar para chegar nisso? A primeira coisa é a reclamação. Reclamação. Tem que eliminar a reclamação. Se uma pessoa reclama, ela reclama dela mesma. É o processo da queixa. O queixume tem que acabar. É aquilo que eu falava lá no Instituto. Uma pessoa chegou e está se queixando do Instituto, o erro é dela. Ela se entrou, ela está se queixando de quê? Então ela tem que chegar lá com a bandeira e falar assim, ó, eu vi que tem uma parte aqui que está insuficiente, eu vou entrar para ver se conserta isso. Vou ajudar vocês. Vocês topam? Como é que é? Quem é que quer seguir comigo? Então, toda queixa, ela é errada, ela é patológica, ela demonstra fraqueza, é uma pusilanimidade, é covardia. E outra coisa, ignorância total. Então, sendo assim, a primeira coisa que a pessoa tem que ter perante um amparador é o bom humor permanente perante a situação. Por quê? Ele significa aleluia, alvíceras, está entendendo? Alegria dos homens, é aquele negócio do Beethoven, entendeu? A 9ª sinfonia seria a alegria dos homens, é aleluia. Por quê? Ele não vai trazer as boas, quer dizer, essas boas têm vários nomes, né? Quer dizer, são as boas novidades, quer dizer, o novidadeiro positivo, educado. Agora, esse é o motivo daquele negócio que eu falo. O cara vai praticar a TENEPS no banheiro? Quer dizer, ele vai receber o visitante mais ilustre da casa dele no banheiro? Então, veja, o quarto da TENEPS, se ele fizer, tem que ser melhor do que a sala de visita. É o melhor local da casa. Tem lógica ou não tem? Então, o processo é esse. Agora, eu precisava, eu acho, por isso que é que eu estava falando esse negócio do amparador, de função, a gente precisava de explicitar um pouco mais essa realidade dele, que o povo ainda não entende bem. Porque a maioria não tem amparador, como é que a gente vai pedir para entender, né? É difícil. Mas, teoricamente, eu posso ampliar um pouco a cognição para ver como é que embasa a recepção.
Nós temos que fazer vocês de conceptáculo de amparadores. Vocês estão entendendo? Esse é o caminho. Tem lógica ou eu estou falando demais? Vocês estão entendendo? Está claro? Como é que fica? Pois é, agora vocês devem se colocar dentro desse quadro sinótico que eu estabeleci. Eu estou aqui. Faça aí o algoritmo e veja, ó, eu estou aqui. Eu vou para cá, vem para ali. Onde é que eu estou? O que eu já consigo desenvolver? Eu já desembaraço, estou desenvolto, tenho desempenho, tenho performance nisso. Isso aí que seria importante vocês fazerem. Mas falando. O que você falou hoje é bem novo aqui. É bem novo. E se isso... Eu não posso esperar que o povo chegue aqui, porque eles vão abrir isso aqui só daqui 10 dias. Agora, né? isso... vai ser no mês que vem, nós já vamos abrir. Parece que transcendeu o que a gente já aprendeu antes, não sei se... Porque eu estou amontoando, né? É mais uma camada. Até no curso intermissivo. Aqui, todo dia eu ponho um degrau desse em cima. Nós ainda vamos acabar chegando lá em cima. O caminho é esse. É mais uma camada. São as layers. Eu estou colocando as layers, uma em cima da outra. Mas o que eu ia perguntar é que você está dando aí um preâmbulo, isso aí depois isso aqui tudo vai virar verbete que você falou hoje. Com o tempo eu vou colocar verbete nessas coisas todas, com calma. Mas agora o meu processo todo é fazer a crochetaria. Tem que crochetar as ideias, para aquilo encaixar. Porque senão, se eu começar a passar uma coisa muito lá na frente, não adianta. Afinal de contas, nós estamos trabalhando com cenouras. É um processo... Lembre-se disso. Que você vai, aos poucos, vai lançando. O que você fez hoje aqui é isso. O que você falou outro dia nas entrelinhas, aquelas coisas, tem a ver com... Esse é o motivo, por exemplo, eu estou aproveitando, porque vocês hoje já estão estudando o terceiro tipo de sincronicidade que eu coloquei. Isso já vai dar uma ideia, porque a sincronicidade, ela é ampla, ela é plural. É isso que nós estamos falando. E isso que eu disse agora, é o plural dentro da sua vida individual. Porque a hora que eu falo isso aqui, nós estamos falando em assistência, isso envolve o livro que você escreve, a TENEPS que você pratica, a OFIEX que você conquistar, presta atenção, a PROEX que você está desenvolvendo, o complexo que você conseguir, só aí tem 5 coisas. Agora, essa técnica que eu estou usando aqui é a técnica do curso intermissivo, você sabe, né? A técnica didática. Que às vezes se dá... Que é o da gradação. Você dá umas assim de o preâmbulo das... Não, de vez em quando tem extrapolacionismo, você dá um... É o glimpse. Em inglês tem essa palavra, né? Glimpse, não é isso? Glimpse. Aí você dá o jumping. Você dá um, de vez em quando. Isso aí faz parte, porque senão não vai. Mas esse glimpse, ou esse jumping, ele nunca chega a ser uma mutação real grande. É mutaçãozinha. Você está entendendo? Porque não pode ser muito grande, porque senão estabelece lacunas. Se tem lacuna, cria vácuo. O vácuo é a ignorância. Eu vou trazer aí para vocês, qualquer hora, o ponto morto, que é o processo do vácuo. Eu já falei muito de uns 2 tipos de ponto para vocês. Ponto evolutivo, ponto transitório, mas eu não falei de ponto morto. Eu vou trazer o ponto morto. Tem certas pessoas que estão precisando disso, ainda estão precisando disso. Agora, uma outra pergunta que no começo você falou que a mega sincronicidade, ela pode se iniciar na OFIEX. Você podia aprofundar isso? Na hora que você chega na OFIEX, você já está colocando um pé dentro do universo da semiconsciencialidade. A semiconsciencialidade, como você sabe, eu já andei falando aí, que a semiconsciex, ela tem uma listagem grande de fatores interconectivos com o processo da multidimensionalidade. Então, ela mexe com o seu processo do passado, a sua memoriologia, a sua retobiografia, tudo a OFIEX mexe com isso. Por quê?
O povo que vai aparecer ali é tudo gente que já teve contato com essa turma. Naquele caso, então, você já começa a se emancipar. Já houve o 13 de maio. Você já não está recebendo gente que você deve demais. A maioria que você está recebendo é gente que deve mais a você do que você a eles. Vocês entenderam isso ou preciso explicar? Então, a OFIEX, ela começa a dar uma condição que não existia antes. Agora, como é que uma pessoa vai ser semi-consciex se ela não tiver OFIEX? Vocês agora estão começando a entender por que eu falo em OFIEX? Agora, eu tinha que falar no OFIEX antes da hora, passar o carro adiante dos bois, devido a TENEPS. Porque senão ninguém ia entender nada. Porque senão eu ia falar da TENEPS, falava uma opção de coisa na frente, depois eu ia voltar para a TENEPS. Então eu resolvi falar, não, vamos falar da TENEPS, logo em seguida do OFIEX, e depois falar no resto. Agora, a semiconsciex, ela está totalmente dentro desse contexto, não tem jeito de fugir. Logo em seguida vem o teleguiado. Agora, sincronicidade, está tudo aqui. Parasincronicidade, quer dizer, é a sincronicidade multidimensional. É justamente o OFIEX. Tudo que acontece ali tem alguma relação com você. Então, vocês vão ver o que é sincronicidade o dia que vocês tiverem uma OFIEX funcionando. Por quê? Tudo que está lá vai repercutir aqui. E você está pensando, tudo que você está fazendo aqui está repercutindo lá. Conversa. É de lá que está vindo para cá. Por quê? Você está mexendo no fundo das suas arcas. A maioria aqui está mexendo na superfície da arca. Ela abriu a arca e está mexendo nas coisas que estão perto da tampa. Agora, quando começa lá no OFIEX, não, já vai no fundo da arca. Você está entendendo o que quer dizer? Então a situação muda toda, tudo fica num nível diferente. Quando você fala fundo, você está falando de cronêmica ou você está falando de raiz? Não, eu estou falando tudo. Envolve tudo isso aí. Agora, é a raiz da pessoa até um certo ponto e tem a cronêmica no meio. Agora, veja, retrobiografia, retrossoma, retrovidas, a autobiografia geral da pessoa, a holobiografia, como eu chamo, tudo isso envolve. Vocês estão começando a entender como é que esses afixo, fixo, prefixo, como é que eles são importantes no meu caso? Eu estaria no mato sem cachorro se não tivesse esse processo. Se eu fosse trabalhar com inglês, eu estava no buraco. Em inglês não tem nada disso. Vocês estão começando a entender? Foi isso que eu expliquei em 66, lá em Bethesda, lá em Maryland, sobre a turma do processo. Não, eu vou para o Brasil, que lá é melhor. Mas você vai mexer com a linguagem que não aparece. O português não fede nem cheira. Eu falei assim, é você que pensa. O português é muito melhor do que essa língua que você está falando. Os caras quase me bateram lá dentro. Foi preciso explicar com calma. Aí eu perguntei para eles, quem é que é filólogo aí? Quem é que entende língua? Quem é que é da linguística? Lá não tinha ninguém. Todo mundo era mais técnico, uma opção de técnico, tudo de engenharia, com opção de coisa. Foi um problemão. Mas uma das coisas que eu falei foi justamente isso. Então eu vou lá, que o português vai me ajudar muito. Muito mais do que aqui. E eu estava com carradas de razão. Isso foi em 66, a última vez que eu tive um debate mais sério. Inclusive, tinha uma pessoa que é brasileira, que casou com um amigo meu lá, que ela, coitada, estava tentando me defender, que eu estava encantoado com aquele monte de gente tudo em cima, e eu fui, pouco a pouco, liquidando. Aí foi amanhã no negócio, eu acabei com todos eles. Isso foi em 66, quer dizer, fazem 43 anos. Essa noção da importância da língua portuguesa, da sua relação com os neologismos, isso aconteceu de repente? O senhor já tinha de outras vidas? Como é que é isso? Eu só mexi em comunicação, só idioma. E essa noção do português, então, o senhor já tinha, né? Já foi tudo de caso pensado. A minha noção é de outras coisas. Eu falo com você com as energias por causa do povo com que eu trabalhei, que estão aí. De vez em quando aparecem os meus maestros. Maestro que eu chamo é o mestre. O povo da filologia. Eu tenho alguns que eu nunca falei neles. Gente que me ajudou. Hoje eles estão aqui. Olha aqui, ó.
Estão aqui por causa do processo da parasincronologia. Você viu que eu cheguei aqui hoje, fiquei quieto aqui com as minhas coisas, com o negócio todo, quase não estava falando, porque eu notei que eles estavam aqui. É como se você começasse a encontrar o avô, o bisavô, intelectual das coisas, tudo. Hoje eu estou aqui assim. Agora, eu trabalhei nisso mais sério que você está pensando. Por isso que eu falei que eu tenho livro por aí. Então, e outra coisa, não foi só numa área, não. Numa área, não. O povo às vezes pensa que eu mexi nisso por causa do juridiquês. Não, foi não. A parassincronicidade, então, ela tem a ver com a holobiografia, com tudo que, na verdade, a nossa matriz... Agora, outra coisa, vocês não ficam pensando que eu sou fora de série nisso, não. Eu sou a pessoa que sou igual a vocês, só que eu estou a descoberto, me destamparam. Se destampar vocês são complexos do jeito que eu estou apresentando que eu sou. Se destampar a holobiografia de vocês, essas coisas, um monte de coisa vai aparecer. Gente, os afins se atraem. Se eu não tivesse o mesmo nível de vocês, e vocês não tivessem o mesmo nível que eu, nós não teríamos vidas físicas juntos. Eu seria serenão, seria evoluciólogo, eu não ia me aparecer para vocês. Raciocina a lógica disso. Vocês ficam rindo. Quem ria mais no início era o Loche. Atualmente parece que ele deixou de rir. Ele começou a estudar mais, ele está me entendendo mais agora com a Apex. Ele está me entendendo mais, ele deixou de rir. Porque fazia piada, ria, olhava para os outros, começava a rir. Ultimamente eu estou vendo que ele está mais sério. Parece que recebeu um esbregue, ele chegou à conclusão. Mas olha, vou repetir, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas essa condição... Eu sou a pessoa que destamparam para eu poder fazer esse trabalho. Alguém aqui tinha que ficar nu. Enfim, o rei está nu. Você está entendendo o que quer dizer? Hein? O rei está nu. Você está entendendo? Quer dizer, o líder está exposto. No caso aqui, não é esse não. O professor está pelado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora, então, veja. Raciocina comigo, veja a lógica, veja o processo racional, mais do que óbvio, matemático. Se eu não fosse mais ou menos do nível de nós todos aqui, ó, a coisa mais ou menos assim, um planalto. Eu não estou falando que é uma planície, ou que seja ISO, não é isso. Que seja uma linha reta, não é isso. Que ninguém é igual. A situação é um planalto, é isso aqui. Agora, se eu fosse uma linha quebrada desse jeito, eu lá em cima e vocês aqui, eu não estaria nessa vida com vocês. Presta atenção. Aí já seria evoluciólogo, seria o serenão, a gente já está caminhando para a extinção da aparência. Você vai para o anonimato. Então, se eu apareço e falo essas coisas, que eu estou falando de igual para igual. Mas raciocina essa isso. Questão Agora, me destamparam, eu estou consciente daquilo que vocês não têm. Quem pode mais, pode Agora, menos. eu falo isso desde o Centro da Consciência Contínua. Hein, professor Valdo? Teve umas 5 pessoas no Instituto e no Centro da Consciência Contínua que me entenderam. Mas, olha, algumas dessas nem estão conosco atualmente. Teve uma delas que até já dessomou. O que é? Não, se nós estamos todos no mesmo nível, você está destampado, qual que é o diferencial? Eu sou destampado então, e vocês são tampadinhos. Mas qual é o motivo? Tapadinho. Tapadinho, tapado. O nome é tapadinho, tem que destapar. Mas aonde que está a origem dessa diferença? É o meu processo, a minha proex. É o meu trabalho. Eu vim fazer isso. Você está entendendo? Tá. Por exemplo, se tivesse vindo o enumerador, seria a mesma coisa. Tinha que destampar o enumerador total. Gente, esse meu contato, por exemplo, com a monja, com serenões, o meu contato, por exemplo, que eu considerei assim uma super dignidade da história, com o reurbanizador, por exemplo, isso tudo por quê? Por causa da minha função. Minhas projeções, por exemplo, assistidas,
Eu tive mérito disso por causa da função, por causa do trabalho. Se eu não tivesse, não chegaria nisso. Agora, por exemplo, você acha que se eu dominasse isso tudo com calma, não precisava de fazer esse serviço? Pensa bem. Na hora que eu falo isso, eu estou indo contra mim e contra vocês. Eu estou indo a favor de mim, mas a favor de vocês. Por quê? Há uma igualdade de condições. Só que tem. Eu estou há 60 anos mexendo com isso. Outra coisa, você acha que se não fosse por esse trabalho, eu ia ter retrocognição aos 3 anos? Eu ia sair daquele meu estado de coma, que os caras já tinham marcado, até o repórter S marcou que o meu enterro seria de manhã às 10 horas, no outro dia. Como é que é isso? Outra coisa, eu saberia com calma que eu tenho um macrosoma, que ele faz para a regeneração, para eu chegar aos 77 anos. Em parte, eu devo isso a ele. A essa condição que me vamos dizer, adaptaram, me ajustaram, mexeram entende? Como é que é? As craveiras. Entende? Craveira. Não, vamos afinar o instrumento. Agora, pode chegar uma vida onde nós também vamos estar nessa posição. Vocês todos vão passar por alguma coisa nesse sentido, ou mais ou menos, mas a situação dentro dessa linha, isso é inevitável. Alguma coisa vai acontecer. Agora, veja, não é só esse trabalho que precisa ser feito, tem um monte deles para ser feito, porque eu não estou calculando aí o negócio da democracia, por exemplo, direta. Talvez daqui um milênio, 10 séculos, nós já vamos ter uma ideia disso. Quanta coisa não tem que ser feita nisso até lá? Vocês olham, qualquer assunto que eu mexo aqui, eu cisco num monte de outros assuntos, que é uma loucura. Qualquer coisa você entra naquele universo que a gente não pode prosseguir muito, porque senão confunde todo mundo. Tem que ir com calma, dando um passo a passo, pouco a pouco. Às vezes, dando aquele passo da dança. Um para frente, 2 para trás. Um para frente, 2 para trás. Você vai e volta, você vai e volta, você vai e volta, você vai e volta, você vai e volta. Não tem jeito. Às vezes é o jeito. Agora, se vocês então for pensar nisso, agora, outra coisa. Devido ao problema de eu ser desbocado, quer dizer, como a pessoa falou aqui, vocês lembram? Faz um ano, mais ou menos, que a pessoa falou assim, o Valdo fala sem parar. Mas é só aqui, né? Vocês sabem que é só aqui, porque no meu normal eu passo calado o dia inteiro. Entende? O meu processo a minha fala é diferente, ela é silenciosa. Agora, veja, mas ele tem razão, eu tenho que ser assim aqui, eu não tenho outro jeito. É a minha saída, entende? Agora, o que eu vejo é o seguinte, as coisas estão ocorrendo. Raramente na Terra uma pessoa esteve dentro de uma condição crítica como essa dessa minha vida. Agora, o transmentor me falou isso tudo antes de eu nascer. E ele me falou um dia que a gente estava lá vendo os negócios do Chico Xavier, que o Chico Xavier estava doido. Isso foi em 1927, mais ou menos. Que eu entrei e comecei, ele falou assim, vê se você é bom para transmitir mensagem. Dá umas mensagens para ele. Foi aí que eu transmiti as mensagens psicografadas através dele, para retemperar, porque a hora que ele recebia pela psicografia, eu incorporava e limpava ele tudo, é muito mais do que arco voltaico. E vinha o transmentor, esse povo todo, para melhorar, para ele não ficar doido, porque ele está totalmente pirado. Agora, você sabe que ele teve mesmo, bem alterado, igual o Paulo Coelho, que também teve assim. Então. Agora, na questão dele, ele me falou, você tem que enfrentar essa situação toda. Agora, ele mesmo me disse na ocasião, possivelmente você vai ter que ter contato com ele para acertar essas coisas dele aí, porque isso aí está dentro do nosso roteiro. Se as suas condições permitirem, possivelmente você vai entrar nisso. Quer dizer, quando eu nasci, que a minha mãe, então, logo depois que eu cresci, mais de 20 anos, ela falou assim, é bom você ajudar esse homem. Eu falei assim, gente, é a conversa do transmentor, mas não falei nada para ela. Essa
Essa questão de estar dentro do roteiro era uma questão pontual com Chico ou era a hipótese do espiritismo expandir para coisa mais da Não, ciência? a hipótese dele dentro do espiritismo, porque a gente ajudou o espiritismo, porque o espiritismo é uma das coisas, do jeito da teosofia da Blavatsky também é outra. A metapsíquica do Richer, o negócio também é outro. Nós ajudamos todos esses movimentos que estavam assim, borbulhando, que o povo queria. Mas agora eu digo, por exemplo, dentro desse povo, não teve ninguém assim, com um trabalho específico do jeito que eu estou fazendo. Agora, ele me falou isso antes de eu nascer. Entendeu? Agora, eu não levava isso muito em consideração, não, porque eu não podia trocar figurinhas sobre esse assunto com ninguém. Eu permaneci quieto com essas coisas praticamente a minha vida inteira. Vocês vejam para vocês mesmos. Tem gente aqui que me conhece há mais de 20 anos. Você só ficou sabendo que eu era o Zé quando você veio para cá. Eu falei. Foi? Não é verdade? Então, tem certas coisas que você tem que conservar o negócio com você. Agora, eu estou mostrando como é esse trabalho. É isso que no Espiritismo eles chamavam de missionato, mediunato. Eu começava a rir, né, do negócio, isso tudo é bobagem, era tão pequenininho. O negócio é muito maior do que isso, a coisa é muito mais séria. Agora, envolve guerra, belicismo, ONU, terra, o diabo, Então, a urbanização. não é tão absurdo a gente pensar que já teve contato com Serenão, com evoluciólogo. Todo mundo aqui já teve, mas agora, quem fez curso intermissivo teve contato com Serenão. Com Esse Serenão foi assim, também. pouquinho, quase que indiretamente, mas teve. Você acha que vocês tiveram curso intermissivo, principalmente vocês que estão aqui, sem ter tido Serenão no meio? Ele apareceu, alguns. Eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência. Isso é óbvio. Eu tive uma experiência uma vez quando fui chamada pelo IPC para ir para o Rio, né? Então eu saí de Campo Grande e fui para o Rio. E aí no caminho eu tive uma sensação que eu nunca tive assim nessa vida, nunca mais, de sensação de amparo, mas tão grande, de contato mesmo com o amparador, que era um negócio que extrapolava assim. E aí veio uma ideia na minha cabeça assim. Agora, aí eu perguntava para o amparador assim, como que é seu nome? Essas sensações assim, de aquilo que o povo chamava de ascese, entendendo? Eu tinha durante a minha puberdade toda. E tudo calado. Agora, de vez em quando dá uma vontade de chorar, danado. Às vezes me dá. Então, aí... Teve uma época que eu chorei publicamente. Hein? Devido ao processo do corpo elaborando ainda, adolescente, e você não segurava a situação, a sua consciência. Veja bem, se começar a mexer muito na minha consciência, o meu corpo, com a minha idade, com toda a experiência que eu tenho, ele estoura. Minha pressão aumenta, faz o diabo. Você pensa bem quando eu era adolescente, o que não era. Aquilo entrava em choque, eu ficava quieto. Aí eu falei assim, o que eu falei? Não, eu estou com uma leve dor de barriga também, dando um troço. Não tinha nada de dentro. O problema era outro, porque estava vendo a realidade do troço ali. Assim, ainda tem que passar muito tempo. Isso vai demorar demais. Até esse corpo crescer. Aí eu tive quase fazendo igual aquele meu amigo. Chegou lá pelas tantas, ele começou a perder, começou a dar entrada na cabeça dele. Aí eu falei assim, eu estou doido para ficar velho, mais depressa possível para o povo me respeitar. Então ele começou a tirar os cabelos da cabeça. Um dia ele chegou lá e falou, mas o que houve com você? Eu falei assim, eu tirei. Para me ver como é que é, para ficar mais velho. É o jeito desse povo entender. Às vezes tem disso. Eu comecei a rir, né? Não, mas aí nessa experiência eu assim, questionei na hora, mas quem é você? Como é que é o seu nome, né? E aí veio na minha cabeça assim, Cirilim. Eu entendi como sendo Cirilim. Quando eu cheguei no Rio e tal, aí eu fiquei sabendo lá que tinha um serenão chamado Quilim, mas eu achava que aquilo era um negócio tão assim, imagina, serenão ia ter contato comigo, mas foi uma experiência assim. Pois mas pode ser o processo da equipe do serenão. Pode ser da equipe. Tem equipe. mais aqui a equipe do serenão. Entendi. Então, a hora que faz, você sente aquela energia que é específica dele, é diferente. Hoje, por exemplo, eu vi direitinho que a gente estava mexendo aqui com essas coisas, por causa do processo desses maestros que estavam aí. Valdo, esses maestros que eu queria saber,
Você pode falar que linha de trabalho que eles atuam dentro da comunicação? Esses aqui, a maioria desses aqui, é o processo linguístico mesmo. É um processo mais filológico, né? Que hoje seria, se a gente fosse adaptar, é todo mundo filólogo. Agora, filólogo, poliglota, né? É o polifilólogo. Você está entendendo? A maioria deles. Agora, o problema disso aí, ó, são esses caras que às vezes incentivaram lá o Noam Chomsky, mas pouco conseguiram com ele, porque ele é muito belicista ainda dentro das coisas dele, o processo político, difícil. Tem umas coisas furadas no Chomsky. Então, isso aí é problemático. Mas ele recebe inspiração desse tipo de gente, de consciência. Agora, para nós, por exemplo, o meu caso, que às vezes o povo tem dificuldade de entender isso, se não fosse o processo da linguagem, eu estava perdido, não teria. Nada meu ia funcionar. Agora, o problema para fazer isso aqui que eu estou fazendo tem que ter a linguagem e o conteúdo, quer dizer, não tem jeito, é a forma e o fundo. Senão não adianta. E é por isso que eu lanço mão de tantos recursos de neologia. Essa aí. Nesse sentido, eu penso que a linguagem é uma maneira de apresentar para essas pessoas que acham que é tudo igual, não é só apresentar, que é superficial. É o problema de fixar a Sim, neoideia. também. A fixação da neoideia, se não tiver uma linguagem adequada, não há fixação, não é possível. Fica rebarbativo, fica repetitivo. Você fala uma coisa, a pessoa leva para aquilo que ela entende, para ficar daquele jeito, para não modificar o que ela tem. Então, a hora que você vem com a linguagem nova, não tem jeito. Ou a pessoa pega ou desiste. E é bom que isso ocorra. Se ela desiste, é bom para ela, porque ela fica livre da gente. E é bom para a gente, porque você fica livre dela. Ela não está ainda, ela jejuna. Ela está engatinhando. Isso não serve para nós. Gente, eu não posso trabalhar só com gente vamos dizer, não, como é que eu chamo? Qual que é aquele início? Não, é menos do que o pré-primário. Como é que chama? Pré-maternal. Por exemplo, a religião é pré-maternal. Que é o processo da TACOM. É a consolação, é passar a mão, fazer média, etc. É a maternagem, é o pré-maternal. E aquela outra consciência que você falou, que teria que estar realizando o trabalho junto com você, ela, como que fica? Não, tem assim? muitos, mas são pessoas que às vezes, se é consciência, elas não falham. Mas se é consciência, ela acaba falhando. Então, tem muitas que clefaram. Agora, parece que está dentro da previsão que eles tinham. A previsão que eles tinham era mais ou menos esse total aí com essas pessoas. Entende? Dentro do plano deles já era, né, o plano B, isso já estava, o desconto já tinha sido dado. Parece que não tem muita novidade nisso, não. Tudo nosso, gente, tem uma quebra muito grande ainda. Por mais que você faça aquele plano magnífico que você tem, há um problema de você estabelecer o percentual de quebra. Quase sempre nós somos um pouco, vamos dizer assim, tem vários nomes para isso, mas quando você favorece você mesmo, como é que chama? Você favorece você mesmo. Você é autocomplacente para estabelecer a quebra. A tendência da quebra é sempre maior que aquela que você previu. Entendeu como é que é? Isso é de modo geral. Então, veja, nós somos muito otimistas para as nossas vitórias. E somos extremamente pessimistas quando queremos falar nas nossas derrotas. Vocês estão entendendo bem ou não? Eurico Barçanufo nasceu no dia 1º do trabalho, dia 1º de maio, e morreu no dia Todos os Santos, 1º de novembro.
E seria indicações do passado dessa consciência? Teria sido um santo trabalhador da Igreja Católica? Até um certo ponto é isso aí. O Riva que está mandando aí para nós, que ele conhece, eu sabia, eu não quis falar por mim para a pessoa poder estudar lá o Riva, eles explicam bem por que é isso, a vida dele, como é que foi, e ele morrer, por exemplo, aos 38 anos. Agora, o pior da história não é nada da biografia dele, nem nada disso que eu estou falando. É a hora que me dá um infarto do miocárdio, eu saio do corpo e converso com ele. Então, como é que é? Você estava fazendo igual eu? Sim. Mas menos do que você, mas veja o resultado, eu acabei morrendo. Se você continuar do jeito que está aí, você vai acabar morrendo. Quer dizer, ele trabalhou demais na questão lá da gripe, morreu. O meu, eu passei perto. A partir daquele dia que ele me falou aquilo, eu comecei a mudar tudo, porque eu não queria mudar nada. Os médicos mandaram eu mudar, eu comecei a rir. Eu disse, mas Walter, você tem que levar isso em consideração, não pode. Aí nunca mais eu fiquei em Uberaba mais do que 3 meses. De 3 meses a gente viajava, que é para desafogar, aliviar o processo. Você se soltar, porque senão não dava, era trabalho demais. Aquilo podia me dar infarto mesmo, para valer e acabar comigo. Agora, tudo foi por causa da conversa do Eurípides. O negócio dele era sério. Agora, o pior foi o argumento dele comigo. Eu morri, Valdo, com 38. Você vai morrer com 28? Você vai ganhar de mim 10 anos. Eu fiquei com a cara no para-chão, a para-cara no para-chão. Nunca pude esquecer aquilo. Agora, eu fiquei com tanta vergonha que não falei isso nada com ninguém, durante anos. Só os amparadores que sabiam. Eu pensava naquilo e ficava ruborizado. Quanto às sincronicidades, mega, para e mini sincronicidade, pode-se distingui-las quanto à dimensão ou as dimensões de cada uma delas? Por exemplo, mini sincronicidades são locais, na dimensão intrafísica. Mega sincronicidade, globais, na dimensão intrafísica. Para sincronicidade, locais, porém multidimensionais. Procede isso? Procede, mas ainda é pequeno, está pobre a abordagem. Coloca as 3 em todas as outras 3 que você vai entender. Você entendeu o que quer dizer? Coloca as 3 nas 3, pronto, aí a coisa melhora. Então nós vamos ter 9, aí vai dar certo. Tenho 29 anos e um filho de 2. E lembro-me que antes mesmo da minha parceira ficar grávida, começaram a aparecer vários indícios que seria pai. Como funcionam essas relações entre as consciências que estão para nascer e ainda no extrafísico com os futuros pais no intrafísico? A escolha dos progenitores ideais está relacionada ao processo kármico ou está mais relacionada com a projetos dos envolvidos? Isso é um exemplo de parasincronicidade? Até um certo ponto, sim. Porque o problema todo é o seguinte, a ressoma, quanto mais lúcida seja a consciência, mais complexa são as tratativas para a ressoma. Então, isso aí é mais do que normal. Quanto mais trabalho uma pessoa vai ter na ProEx, mais complexa já começa a ser a sua ressoma, o seu renascimento. Entende? Poderia ampliar o trinômio, grupalidade, planificação, sincronismo? Como otimizar esse trinômio no atual momento da Cognópolis? Olha, a grupalidade é a pessoa entender qual que é a essência, o conteúdo daquele grupo e daquele trabalho que está sendo desenvolvido ali dentro. A hora que sabe qual é o mega foco daquela atividade, tem então que fazer o planejamento, que é a planificação. Quando tiver essa planificação arrumada, então, começa a vir o sincronismo. Por quê? Você está mexendo no grupo. A primeira coisa é colocar cada pessoa do grupo com o CPC, quer dizer, o Código Pessoal de Cosmoética. A hora que todos estiver com o seu Código Pessoal de Cosmoética, isso vai criar o Código Grupal de Cosmoética. Quando acontecer um caso desse, sai de baixo, porque o processo do sincronismo vai ficar intensificado. Na argumentologia, poderia desenvolver mais sobre acidentes? Vamos ver lá o acidente. A condição pessoal da predisposição aos acidentes é menos preocupante quanto à possibilidade de cair o raio sobre você. Mas
é muito preocupante quanto ao fato grupal de cair o raio sobre o avião no qual você viaja, com dezenas de passageiros, não raro predispostos a acidentes, e cujo volume médio de energias conscienciais seja superior à potência pessoal holochacral de cada passageiro, e a aeronave explodir ou cair. Eis porque a sincronicidade deve ser reconhecida a fim de entendermos e confiarmos no próprio destino pessoal. Você lembra, eu já tive avião que eu entrei, senti alguma coisa, falei assim, não vou. Já teve outro que, praticamente, quando nós fomos, não tinha nem a metade dos passageiros, todo mundo desistiu, porque ele foi e voltou 2, 3 vezes. Então, eu sempre dei valor para essas coisas. Eu olho o ambiente. Agora, os aviões mais problemáticos que tem são aqueles que oferecem mais segurança. Os aviões que eu tive mais problemas foram monomotores e que dava problema com o motorista do avião, quer dizer, o piloto. Essas coisas, então, tudo a gente tem que ver. Agora, por exemplo, de tudo que eu passei, o mais duro mesmo foi o processo que era uma fase crítica, tinha uma tragédia no meio, e precisava de entender aquilo, e nós entramos no aparelho monomotor, e o piloto ficou perturbado dentro do avião. Por mais energia que eu julgasse nele, com tudo aquilo, foi um problema. A gente teve que fazer uma aterrissagem forçada, etc. tal, um local menos bom e fora do espaço, mas foi o jeito a gente chegar a tempo. Em avião foi o pior que eu tive. Entende? De tudo que é que eu passei na minha vida. Mas agora, eu sempre observei essas coisas, porque avião é uma coisa. Teve viagem que eu fiz internacional, que eu passei, às vezes, 10 horas na viagem, mexendo no estado vibracional sem parar. Um ambiente horrível lá dentro. Mas agora, eu só fui perceber que o negócio ia ficar horrível ao passo que as coisas foram caminhando, para ver o povo que estava lá dentro, as cachaças que tomaram, o ambiente que estava. O negócio não é fácil. Então, por isso que eu estou dando aqui a ideia. Uma coisa é você sozinho, outra coisa é você acompanhado. Agora, então, acidente é preciso observar. Você está sozinho ou acompanhado? Por falar mais dessa sua condição de consincobaia, de que modo a consincobaia abre caminho não só para si próprio, fazendo assistência aos outros, é o que a gente está fazendo. Você, por exemplo, que é jornalista, o seu artigo jornalístico visa esclarecer as pessoas, os leitores do jornal? Por aí você tem uma resposta da história. Tudo que eu faço, por exemplo, eu tento amortecer ou dissipar a minha presença e a minha pessoa em tudo. Eu quero é colocar a ideia na frente. Isso aqui é a coisa mais séria. Eu não vejo outra saída, no meu caso, eu não sei fazer isso. Veja, eu nunca recebi cidadania de lugar nenhum. Aldo, aqui na página 72, dentro daquela listagem, a continuação da listagem, o item 11. 11. Tempo. A união do passado, o qual você viveu através de contextos, civilizações e grupos evolutivos diversos, ao presente ao qual você vive hoje na Terra. Então, dentro da parassincronicidade, o que seriam exemplos assim disso, práticos? Exemplo prático, por exemplo, se eu tenho contato e tenho holopensene favorável com o oceano, eu já mexi com isso. Se eu tenho contato e holopensene favorável a livro, que é um processo gráfico, bibliográfico, é porque eu já tive convívio com isso. E por aí vai. É o passado da gente. Agora, uma coisa é você ter o convívio de uma vida naquela área, ou dentro daquela linha de manifestação. Outra coisa é você já teve 5 vidas dentro daquilo. Aqui entra a forma também, né? A forma holopensene. Você está entendendo? Aí o problema fica muito potencializado. É lógico que eu não mexi em matéria de linguagem numa vida só. Ou você acha que não? Uhum. A questão a hora que vem o Jaime e fala para mim, não, você foi lá do povo,
é um papaniano e etc. Tal. Aquilo é um pedacinho assim do processo da linguagem, do jurídico, que isso não é nada. O negócio é mais embaixo. Vocês acham que eu, para criar esse monte de neologismo, que é a primeira vez que eu faço isso? Vocês usam a opção de palavra que foi eu que criei, mas que você vai estudar na etimologia, não tem nada lá no meu nome. Você entendeu? Eu estou mexendo com o meu material. Só mudou a posição, né? No passado era neologismo, agora está na etimologia. Agora, o pior da história é que, às vezes, eu sou consciente disso. Agora, eu não posso ficar muito consciente dessas coisas, senão eu desvio o processo. Então, às vezes, tem certas coisas que não tem saída. É tão chocante, tão impactante o negócio que aquilo fica claro. Isso tudo é coisa da gente. É dos negócios nossos. Assim tem um monte. Os maestros estão aí. Agora, eu devo isso a eles. Agora, gente, o velhinho de New York era desse povo, eles me falaram aqui, a hora que eu cheguei aqui hoje. Estou sentindo aqui o banho de energia. E eles estão com o velhinho, em algum lugar por aí. Capaz de ele estar sabe? Interlúdio. Interlúdio. Tudo indica. Agora, ele é da turma. Agora que estou entendendo. Outra coisa também. O tal cara que entendia dos processos principalmente das centúrias, que era o cara lá de Botafogo, eu também desse povo. Agora estou entendendo, porque fica muito claro. Eu estou tendo como se fosse assim, o esclarecimento daquilo que teria quando a gente dessomar, entende? Está antecipando isso. Mas é uma coisa bem, eles anteciparam a situação, está na cara. Então é por isso que o cara era interessado naquelas coisas. Ele é discípulo igual eu desse povo. Entende? Agora, Valdo, ainda nesse item 11, também tem a ver a questão da etnia, por exemplo, etnias que a pessoa tem afinidade. Isso tudo influi, né? É que lá pelas tantas, você já mexeu com todas as etnias. Então, aí fica problemático. Mas, por exemplo, você tem algumas marcantes, né? Não, uma coisa é ver aquilo do nosso amigo que esteve aqui essa semana, aí, um daqueles que estiveram aí, que você teve contato com ele. Ele é judeu, se tornou católico e hoje ele é espírita. Agora, ele chegou aqui e está vendo. Aí a gente deu para ele uma mini biblioteca da Conscienciologia. Ele está um pouco. Mas você veja, por aí só, olha só as áreas que ele passou, numa vida só. Agora, é preciso ter muito cuidado quando isso ocorre numa vida só, porque a pessoa, ela pode ficar vendida. Ela não se fixa, ela perde o megafoco. Aí fica o borboleta, né? Entende? Isso aí é diferente. E é patológico. Agora, Valdo, o item 8 também nessa mesma página, o primeiro lá, o holocarma, você pode falar? Sim. A parasincronicidade. Holocarma. Os saldos da conta corrente holocármica pessoal, vindos de existência anterior, impondo características prioritárias à existência humana atual. Como é que é essa imposição? Como é que isso se dá de forma prática? Olha, aí vem uma série de condições, né, do trabalho. Por exemplo, o problema holocármico é que me faz destampar a situação. Quer dizer, me destampar por causa do processo holocármico. Senão não teria chegado nisso. Entende? Mas, porque o meu problema não é grupo kármico apenas. Eu não trabalho no grupo kármico em cima. Eu tenho que trabalhar fora. Se a gente fosse olhar, por exemplo, a OFIEX é holocármico. Se a gente fosse olhar na nossa vida, que indicadores que a gente poderia procurar para ver esse saldo da conta holocármica aparecendo? Sim, olha, é ver tudo de bom dentro dos seus aportes. Estou falando só a expressão. Olha os mega aportes da sua vida. Você vai ver. Aqueles que funcionaram, que são mais sérios, que embasaram os alicerces, as fundações dessa sua vida atual, são aportes. É o mega aporte, são esses aí. Mas se a gente for olhar aqui no nosso caso muito, é a Conscienciologia. A Conscienciologia é o maior mega aporte nosso. Não, mas o problema eu posso falar, por exemplo. A Conscienciologia nada mais é do que uma tradução caricatural do curso intermissivo. Sei, mas, Valdo, olha só. O problema aí é o curso intermissivo, mas esquece isso.
Isso é um megaporte. Pensa em outras coisas fora do curso intermissivo. Entendeu? Fora do curso intermissivo. Vê você. O que é que você trouxe antes de chegar no curso intermissivo? Todo mundo aqui levou alguma coisa. Senão não teria. Quer dizer, os aportes que você trouxe por você para o curso intermissivo. Aí já era o inato, né? Que já estava... Aquilo que é o retro, o palio, o anterior, a anterioridade. Isso aí que é o certo, o retro. Todo mundo tem. Por exemplo, você vai olhar a Rosa lá, a Rosa que está assim. É lógico que tem um processo ali matemático, numeral, muito forte, sério. No caso dela ali, ó, tem um processo intelectual da Adriana, muito brabo, sério. Se ela não tiver cuidado, você fica dispersivo. É assim? Você tem que fixar certas coisas por causa do jeitão dela. Qualquer coisa, tretou, relou, ela escorrega, se não tiver cuidado. Estudo já é o processo de passado, por causa da intelectualidade. O Antônio, a questão da leitura, da intelectualidade. Não, e o detalhe. O Antônio é do meu estilo de detalhismo. Ele já mexeu muito com isso, com idiomas, poliglotismo, etc. Tal. Uma outra coisa, foi o seu processo do passado. Agora estou te falando uma coisa sua, que eu nunca falei. Você foi especialista dentro do avião por causa disso. Por quê? Por causa da internacionalização. Você precisava disso para mexer com você. Raciocínio. Aparentemente, você, dentro de você, não vai dar valor nenhum para isso. Não, mas eu ter que entrar e ser lá o comissário de bordo, por causa de a internacionalização, mas é. E outra coisa, eu conheci uma moça que era lindíssima da minha terra, em Monte Carmelo. Eu gostava muito dela e o jeito dela, mas uma moça morena brasileira de fechar o comércio. Perfeita. Ela tinha mais ou menos 20 anos. Eu então saio de Monte Carmelo, passo usando aquela coisa toda, quando eu vejo ela já com 20 e tantos anos, um dia, no aeroporto Santos Dumont. Ela estava trabalhando numa companhia aérea, recebendo os outros. Você está entendendo? Aí eu tentei expor a ela que ela devia de expandir a cabeça por causa disso, do processo de poliglotismo. Ela já dominava bem inglês, conhecia bem português, que ela não era boba, não. Uma pessoa muito inteligente. Agora, eu não vi muita chance. Ela estava muito envolvida. O problema da, vamos dizer, estética dela, a beleza dela, perturbava a cabeça. Ela estava querendo ver grandes coisas, talvez casar com um cara multimilionário lá, que entrasse no avião, alguma coisa nesse sentido. Eu falei assim, agora, ela não me falou, eu só sentia a ideia, você está entendendo? Porque eu admirava muito essa moça. Nunca mais eu vi, não fiquei sabendo o que era, nem nada. Agora, ela, do jeito que estava, possivelmente ela deve ter arranjado, conquistou algum homem e se enfurnou lá pela... Né? Um tycoon, você está entendendo? E acabou, subiu. Agora, era impressionante. Agora, é justamente esse caso aí. Eu vi várias assim. Várias que tinham contato devido ao problema da internacionalização. Você não acha que o comissário de bordo, ele é obrigado a ser um cara da ONU? Você, até um certo ponto, você foi um Vieira de Mello. Turista profissional, né? Pois é, não, mas é o Vieira de Mello. Presta atenção. O que é que você fazia? Você fazia prestação de serviço. Você dava indicação. O que é isso? Tarefa de esclarecimento. Comissário de bordo é um negócio terrível, gente, se vocês pensarem. Você já analisou, né, essa filosofia do comissário, né? O negócio não é fácil. Agora, no seu caso, está na cara. Foi aquilo que eu te falei no Jeep. Olha, Antônio, nós agora estamos no Jeep, você saiu do avião, mas isso aqui é só o início do princípio do começo, tem muita coisa pela frente. Aí você apareceu, saiu do Rio, lá de Ipanema e veio para Foz. É a vida. O caso dele é pai, irmã, tudo da... Não, não. Primo, ela, pai, não é isso. irmã, primo.
Sua irmã não canta em diversos idiomas? Não é só italiano, não. Ela cantou agora com o Gilberto Gil, lá na Alemanha. Ah, foi? Então, o que vocês querem? Olha o passadão. Isso é que é o passadão. Passadão. Nós somos tapados, mas somos também tapeados. Sim, eu sou o primeiro que tapei vocês. O que tirar do fundo do baú para superar esses 3 estados de ser? O que são a idiosincrasia e a serendiptia como mini sincronicidade? Muitos de nós, teletertulianos, não estamos esclarecidos a respeito dessa fatuística. Olha aqui, seria bom você arranjar um bom dicionário. E se tiver problema, dá um pulo aqui para ver o Holociclo, que tem só 3.000 dicionários. Você pode estudar isso com calma, ver com jeito, discutir com a gente, trazer a coisa para saber, porque isso é o ideal. E aqui, ó, no Tertuliário, você pode acessar aí o nosso amigo Arlindo, que ele não deixa dia nenhum de fazer o acesso ao dicionário que ele tem ali no computador. De modo que o problema é estudar essa questão. Você não está sendo tapeado, não. Presta atenção. Nós falamos tudo na cara, soco no queixo, fratura exposta, impacto terapia. Venha para a arena do CAEC. Afinal de contas, todo domingo tem debate, não é isso? E todo dia, até nos feriados e fim de semana, tem tertúlia. Poderia comentar sobre a exemplologia para a sincronicidade provocada? A parasincronicidade provocada, que é o caso aqui que ele está querendo, que essa pessoa está querendo aqui, a Shirley, que é a percebida e a despercebida. Isso aqui é que está dentro do exemplo que nós estamos querendo dar. Eu falei mais alguma outra coisa? Hein? Eu acho que é o outro. Deve ser a de ontem, né? A parasincronicidade provocada é aquela que você começa a fazer evocação de alguma coisa e a situação começa a aparecer. Igual eu, por exemplo. Eu com vocês fizemos a sincronicidade, provocamos a sincronicidade da aparição dos maestros aqui comigo. Está entendendo? Por quê? Vocês escolheram 3 dias seguidos a sincronicidade. Isso mexe com eles. Por causa do processo da comunicação. Comunicação é um processo sincrônico. É ou não é? Vocês vão falar que não? É um problema de sincronia. Por exemplo, você quer mais sincronicidade do que a internet? É um problema de comunicação. Agora eles estão brigando, eles querem engolir o Google. Então parece que tem 6 áreas diferentes, né? Mexendo para engolir o Google. Isso tudo é. Agora, gente, eu queria falar com vocês hoje uma coisa muito séria. Hoje é aniversário do nosso chefe que está lá. Você perdoa que hoje a Assembleia está pequena, que você merecia isso aqui cheio, mas é que hoje tem pouca gente. É menos palmadas para você. Você merece mais do que isso, tá bom? Ele está completando os 18 anos dele, aquele que eu vi falando, 18 anos, quando a pessoa começa a ficar adulta. Então a responsabilidade dele tem aumentado mais agora, ultimamente. Tá certo? Tá tudo ok? Dá tempo ainda? E você falou assim, né, que tem um holopensene favorável de você com o oceano, por exemplo. Mas pode ter o caso, assim, da pessoa ter o holopensene favorável numa determinada área, mas porque ela tem uma responsabilidade perante aquilo, ou um trabalho... Sempre tem. Por exemplo, eu já fiquei sabendo dessa minha conexão para poder expor para vocês, para servir de exemplo. Olha, aqui tem um exemplo prático, o meu. Você está entendendo? Sempre tem. Nada disso vem de bobs, à toa. Você está entendendo? Gratuitamente. Não. Tudo tem uma causa básica.
Mas eu digo assim, por exemplo, a pessoa fez muita bobagem numa determinada área, mas nessa vida as coisas confluem para que ela realize um trabalho naquela área. Sim. Isso é possível também, né? Tudo é possível. Todas essas coisas ocorrem. Essa coisa tem. Fala aí. A PROEX você vai trabalhar em algo que você fez também bobagem. Você vai atuar para corrigir aquilo e compensar muita coisa. Não, e sempre, nunca ninguém vai fazer um trabalho. Nem o evoluciólogo que aparecer aqui, ele não vai fazer um trabalho nobre o tempo todo. Ele vem desde o Rastaquera, desde a sarjeta, até o maior pináculo, o píncaro da história. Isso é inevitável, sempre é assim. Por isso que é que eu falei hoje sobre o negócio da administração. Ó, meu negócio aí, os 4, que eu li 4 vezes, é justamente isso aí, o processo da administração das coisas. É a base de tudo, nós temos que saber conviver com isso. Conviver de uma maneira produtiva, dando resultado, havendo um saldo positivo nisso. Não pode ser à toa, ou só pro forma, para inglês ver. O problema tem que ter consistência, concretude. A coisa tem que ser realmente funcional, fisiológica, parafisiológica, não tem jeito. Você olha que o encaminhamento das coisas são todas desse jeito. Agora, a minha vida, vocês observam que na maioria das áreas, eu posso usar determinados ganchos didáticos comigo, que eu sou vetor do gancho. Você está entendendo o que quer dizer? Isso é por quê? Porque destamparam. Se não tivessem feito isso, eu estava no mato sem cachorro aqui, como é que é? Estava desnorteado para poder mostrar a situação, como é que é. Agora não, a hora que eu falo e coloco o egão como cobaia, a coisa muda de figura. A turma lá da CONS sabe disso. Uma coisa é a pessoa que teve a experiência daquilo, ela falar daquilo. Outra coisa é um tratado sobre o assunto. De uma pessoa apenas teórica, não resolve nada. Esse é um tratado furadão. Esse foi o motivo que eu fui fazer a experiência toda de projeciologia para depois escrever o livro. Por isso que eu demorei 19 anos. Valdo, eu não sei se eu estou viajando na maionese, mas no seu caso, existe alguma relação entre a lógica da alquimia com o trabalho com a linguística? A lógica tem... Existe pelo seguinte, a alquimia sempre dava algum efeito em você do ponto de vista multidimensional. Devido você estar mexendo com ectoplasmia. Você ainda não pensou em casar a alquimia com ectoplasmia, né? Não. Casa, você vai me entender. Essas coisas ocorreram. Entende? A alquimia, o caminho era justamente o processo da ectoplasmia. Que eram os negócios que a gente fazia, por exemplo, de juntar o mineral, a planta, e aquilo então criava, você colocava fogo naquilo, que era o processo da reação, aquilo criava um ambiente que era, vamos dizer, instalava um campo de energia. Esse campo de energia, eles usaram isso desde a antiguidade. Agora, o que eu estava usando era de propósito. É como se eu tivesse tirado toda a emanação vulcânica do oráculo e feito o meu vulcaninho, você está entendendo? O meu oráculo pequeno ali, e fazer outro processo especial. Tudo feito de propósito. Agora, você veja, é lógico que isso aí eu fiz, foi muito depois daqueles oráculos antigos, da Grécia e tal. Está entendendo? E isso aí dava resultado, deu tanto resultado que um deles eles me mataram. Era muito resultado, porque houve os efeitos de todo jeito. Agora, o que eu vejo é o seguinte, até hoje isso não está acontecendo com os outros, né? A tal moça lá, que a gente via a materialização no copo d'água, e depois eles atiraram com o metralhador e destruíram a casa dela lá. Ela foi embora e sumiu. Eu nunca mais nem encontrei com ela, nem me despedi dela, nem nada. Nunca mais eu vi a moça. Agora você veja.
Tudo é um problema do oráculo ainda, do mesmo jeito, ainda funcionando. Tudo aquilo que tinha na antiguidade se repete hoje. Só que hoje já tem os níveis mais avançados, que é esse que a gente está tentando impor na Cognópolis, ou criar, gerar na Cognópolis, que é a cosmoética, o processo da democracia, entende? Mas todas as outras gradações inferiores, brabas, elas ainda remanescem, há remanescentes delas, de algum modo. Agora, com o processo com os réus e o problema da reurbanização, isso se tornou óbvio. Por quê? Destamparam a minha vida, mas o maior destampo, ou destampamento que fizeram é da baratosfera, né? Com a reurbanização. Aquilo ali, então abriram a cerca do curral. Você está entendendo? Acabou, não tem mais cerca. O povo tudo está aparecendo. Olha o que é que está acontecendo por aí. Então esse é o caminho, é a vida. Agora, nós temos que entender o bom para combater isso que não presta. É o jeito. Por isso que a gente fala essas coisas aqui. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 27 votos online, 16 perguntas respondidas online, 14 perguntas presenciais e 25 assinaturas no livro de presença. Logo, o Ricardo vai dar um recado. A eleição do verbete para amanhã: Auschwitz, balonismo, barriga de aluguel, basbaquice, base da conscienciologia, base extrafísica, base intrafísica, conceito cósmico, consim trancada, elitismo cultural, expressão intercambiável, interpretação seletiva, inversão interassistencial, linguagem denotativa, reciclogenia. Gostaria de relembrar a todos que as atividades do SEEC já foram retomadas em parte, então o Holociclo e o Holotec já estão funcionando. E neste domingo teremos um debate abordando justamente o tema da sincronicidade na pesquisa da retrocognição. Para quem quiser já ir aprofundando sobre o tema, tem um artigo no Juno que eu mesmo escrevi sobre essa relação. E aí estarei lá junto com o Flávio Amaral e a equipe do debate para a gente investigar e discutir sobre essa relação, sincronicidade e a pesquisa da retrocognição. Tá? Lembrando que dia 24 teremos o retorno das dinâmicas, né, as dinâmicas bioenergéticas aqui do SEEC, e também dia 31 é a retomada, então, das atividades do tertuliário abertas, ok? O verbete vencedor para amanhã é inversão interassistencial com 11 votos. Obrigada e boa tarde a todos.